Valente de Deus. A história de Gideão, ela mostra como Deus transforma um homem simples, comum e inseguro, em um líder valente escolhido para libertar Israel. Ou como Deus escolhe alguém simples, alguém que não é de família nobre, alguém, de certa forma, inseguro, tímido, e transforma esse alguém em um líder. Esse chamado é uma prova da graça de Deus, da providência, da presença do Senhor nas nossas vidas, e principalmente aquela capacitação que vem quando Deus nos chama. Interessante que o texto, a devocional lida, vai nos dar conta que Gideão está malhando trigo no lagar, com medo, escondido dos midianitas. Mas o texto começa dizendo que ele estava ali nos carvalhais, aquela na região de Abiezer, por isso que aparece a palavra Abiesrita. Abiezer, ele é descendente de Manassés, filho de José. E por que aparece aqui? Geralmente eu digo para vocês que na Bíblia nada é por acaso, porque os Abiesritas, eles eram tidos como homens valentes, como homens de valor, gente de coragem. Então, como Gideão estava habitando aquele local, tímido, com medo, malhando trigo no lagar. Então, a história de Gideão, ela mostra um homem passando por uma das mais terríveis dificuldades na vida. Gideão estava vivendo uma prova que o afligia, tanto familiar quanto espiritualmente. A Bíblia nos dá conta que foram 7 anos de prova intensa sobre os ataques midianitas. O primeiro povo, os midianitas, eles foram assim o primeiro povo a usar camelos nas suas batalhas. Então eles tinham uma vantagem sobre os demais. E os midianitas, eles não tinham pena de ninguém. Todo o rebanho de Israel foi roubado, eles roubavam tudo, eles saqueavam, eles matavam, eles abusavam, das mulheres. Então os midianitas não plantavam, eles não criavam, eles não cultivavam, eles viviam daquilo que roubavam dos outros. E Gideão, então, ele estava malhando trigo no lagar, um local improvisado, porque ele estava escondido dos midianitas. E o cenário revela medo e opressão, mas também nos mostra um local preparado para um chamado divino. Israel então estava vivendo dias de medo, eles acordavam e os midianitas apareciam para roubar o que tinha. E nesse dia eles não apareceram, porque quem apareceu foi o anjo do Senhor. E não apareceram por uma razão muito simples: Deus decidiu colocar fim aos roubos do inimigo, colocar o fim na opressão midianita. E o anjo declara: o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão questiona, claro, ele pergunta: como que eu sou valente? O Senhor é contigo. Ele diz: mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que nós estamos passando por isso? Essa é uma ideia que muitos têm, achar que pelo fato de sermos crentes nós não podemos passar dificuldades, não podemos enfrentar adversidades na vida. E aí ele pergunta: por que estamos passando por tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que essa crise já dura 7 anos? Se Deus é conosco, por que estamos vivendo no aperto, na prova, na dificuldade? Se Deus é comigo, por que eu estou aqui escondido? Se Deus é comigo, por que eu estou limpando trigo nesse lugar apertado para levar o pão para minha casa? E o que me chama a atenção nessa história é que Deus não respondeu. O anjo do Senhor não falou nada. O anjo do Senhor ficou em silêncio. Por quê? Irmãos, Deus não nos deve satisfação. Deus é Senhor, Deus é soberano, Ele não deve satisfação a homem nenhum. E a única coisa que o anjo disse a Gideão foi: o Senhor é contigo. Será que tem alguma coisa mais significativa do que isso? Deus estando conosco, ao nosso lado. O Senhor é contigo, ainda diz mais,
você é um homem valente. Mas parece que isso não entrava na cabeça de Gideão. Por quê? Irmãos, algumas verdades têm dificuldade de entrar na nossa mente, principalmente quando nós já temos um preconceito ligado a certas coisas. E aqui está o segredo da vitória. Ser valente é ser forte, ser valente é ser corajoso. E esta é uma expressão que Deus não diz para todo mundo. Vocês já prestaram atenção? Deus não chama todos os homens de valente na Bíblia, não são todos. E por que Deus não chama todos os homens de valente? Porque Deus sabe que existem homens covardes. Lembrando do pastor João Filho, aqui existem bananas de pijama. Coragem é para pouco. Então, homem que é o valente de Deus, ele vai trazer sentido à vida quando ele faz parte de um pequeno grupo de escolhidos. São um pequeno grupo que Deus chama de valente, trata-os como valente, os chama para serem fortes, para serem corajosos. Então nós vamos ver que Deus rotula essa valentia apenas para os Gideões da vida. Se você é um valente nos nossos dias, você é um desses Gideões da vida. Gideon ou Gideon em hebraico significa destruidor, guerreiro, poderoso, aquele que derruba. Se vocês lerem a história de Gideão, depois da vitória contra os midianitas, o Gideão vai derrubar um altar de um deus pagão que seu pai havia levantado, né, de noite. Então, por isso que o seu nome tem o sentido daquele que derruba. Gideon é aquele que tem a força, é aquele que quando chamado age. Então nós temos um homem medroso, malhando trigo no lagar, habitando uma região de homens valentes, mas que ele próprio tem no seu nome, no significado do seu nome, a expressão de coragem e de valentia. E essa coragem e essa valentia, ela vai ser colocada em prática quando convocada para isso. Então Deus vai lá e convoca Gideão, para que ele lidere o povo de Israel, para que derrote os midianitas. Irmãos, existem homens fortes, valentes, corajosos, assim como existem homens fracos, covardes e medrosos. Isso é uma verdade. Eu conheço homens que vivem com menos, conheço homens que passam por aperto na vida, conheço homens que vencem suas limitações, passam por dificuldades, não perdem a alegria, vivem com galhardia essa vida dada por Deus. É um erro pensar que nós só vamos ser fortes, corajosos, se tivermos todos os recursos desse mundo. É errado pensar que nós só vamos ser bem-sucedidos em todas as nossas atitudes, em todos os nossos empreendimentos, se nós tivermos todos os recursos necessários. A Bíblia diz que não. Quando Deus é conosco, nós somos capazes de vencer toda e qualquer dificuldade. Eu conheço homens que são assim extremamente fortes e corajosos, né? Eu lembro de um amigo, um dos homens mais corajosos que eu já vi na vida, né? na minha vida, que o Júnior conhece ele, o Buju. Um dia eles saíram para uma caçada e uma cobra venenosa mordeu Samuel, pai do pastor João Braga, e o Buju correu com o pai do João nas costas por 7 quilômetros, quase 8 quilômetros, colocou na moto, levou para o hospital, chegou lá, jogou em cima da cama do hospital e disse: cuida dele que eu tenho uma caçada para fazer. Voltou na moto e voltou para a caçada. O Buju era forte. Hoje Eliseu, o nome do pai do João, deve praticamente a vida a Deus e ao Buju. Não sei se até hoje ele é grato, mas Buju é pedido para os íntimos, o nome dele é Zélio. Então existem homens fortes, valentes, homens que lutam para dar o melhor dentro de casa, para levar o pão para a família, homens que defendem a sua fé com garra, com coragem, homens que se sacrificam pelo reino de Deus, missionários, pastores, né? Homens valentes, geralmente eles são otimistas, e homens
Otimistas são homens que sonham com dias melhores, apesar do caos diante de nós, apesar da situação. Homens que dizem: olha, isso vai passar, uma hora vai passar, dias melhores vão chegar. Aí eu lembro de Salomão, que sempre vai dizer para nós, cristãos, que melhor é o fim das coisas do que o início delas, né? Então, homens valentes, eles não desistem da vida. Um dia o meu professor Caio Fábio disse que o suicídio é um ato de coragem, e eu discordei dele. Eu discordo. Na minha opinião, tem que ser muito covarde para tirar a própria vida. Eu entendo as exceções, guardadas as devidas proporções, mas quem se mata fugindo de responsabilidades é um covarde. Com a crise no agronegócio, né, imposta pelo governo Lula, alguns produtores no Brasil se suicidaram, se mataram. Se não me falha a memória, já está acima de 20. Isso não é divulgado para não causar pânico na população. Mas, na minha opinião, esses homens são covardes. E de vez em quando alguém pode pensar assim: ah, pastor, mas eles estavam tristes, estavam sofrendo, estavam com dor na alma. Queridos, sofrimento maior vai ter aqueles que ficam, porque são aqueles que ficam que pagam o pato, como a gente diz. São os que ficam, aqueles que sofrem. Mas os homens valentes, os corajosos, eles não desistem. Valentes não se dobram aos ditadores, aos corruptos. Valentes lutam até o fim. Preste atenção, esse é o maior título que alguém pode receber de Deus. O maior título que alguém pode receber de Deus é ser valente. Então lembra, ser forte e corajoso é ser valente. Ser valente significa ser forte e corajoso. Quando Moisés termina o seu ministério, quem vai suceder Moisés? Primeira palavra que Deus diz para ele: ser forte e corajoso. Então esse é o maior título que alguém pode receber de Deus. E aqui tem uma coisa interessante, né? O valente, ele vence até a vontade de morrer. Ele, quando eu estava assim meio devagar, né, acometido passando pelo vale da sombra da depressão, muitas vezes me perguntaram, né, se eu não tive vontade de morrer. Eu não tenho vontade de viver. Eu quero vencer a depressão para ficar vivo, para lutar, para ser exemplo. Então, o valente, ele vence a vontade de desistir. O valente não olha para trás. Lembra do que Jesus Cristo disse? Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Quem olha para trás é covarde. O valente vence a vontade de morrer. E o anjo disse algo interessantíssimo para Gideão: eu estava ali te observando debaixo do carvalho. O anjo estava observando Gideão. Irmãos, nós não estamos sozinhos, nós não andamos sozinhos, nós não passamos pelos lugares sozinhos. Tem um anjo do Senhor nos olhando, vendo o que estamos fazendo, o que estamos pensando, o que estamos dispostos, né, a fazer. Parece que aquele corinho, né, cuidado o olhinho que vê, né, pezinho que pisa, parece que vem dessa expressão: ó, tem alguém olhando para você. E ainda tem mais, né? Diz que é o Salvador do céu. Parece que está tão longe. Salvador do céu está tão longe, olhando para você. Mas o texto diz aqui que o anjo estava ali, debaixo dos carvalhais, olhando para ele, observando Gideão, enquanto muitos se dobram e se entregam, os valentes resistem. E aqui na história nós vamos olhar que muitos desistiram da vida, fugiram, se entregaram à opressão midianita, mas o Gideão não. E aí o anjo vai dizer: olha, você estava no lagar limpando trigo para fazer o pão que mantém a sua casa de pé. Você é um homem forte, um homem corajoso. Eu vou enviar você. E aí o anjo diz para ele: vai e livra Israel nessa tua força, homem valente. Gideão, a princípio, quando ele responde, ele se considera incapaz. E na realidade nós temos que nos considerar incapazes, porque a capacitação vem do Senhor. Mas ele diz: olha, eu sou pobre, a minha família não tem recursos financeiros,
Irmãos, para fazermos a obra do Senhor, nós não precisamos de recursos financeiros. Deus vai prover os recursos. Eu sou alguém insignificante. Paulo vai dizer que Deus não chamou os poderosos, nem de nobre nascimento. Então Deus trabalha com gente muito simples, na maioria das vezes. Então Deus escolhe os insignificantes, os improváveis, para mostrar que a força vem dele, que ele é o Senhor. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Deus chamou Gideão, ele fez uma promessa: eu serei contigo. Se Deus é conosco, nós não precisamos de mais nada. E eu sempre brinco com vocês, né? Se Deus é por nós, o inimigo vai ser contra. Ainda vai levantar um mundo, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Os valentes nunca estão só. A presença de Deus está com eles e é suficiente para dar a vitória. Irmãos, eu teria ainda tanta coisa para falar, mas o tempo não permite. Eu vou guardar outras questões aqui ligadas a essa vida de Gideão para uma outra situação. Eu vou então continuar essa mensagem numa outra oportunidade, porque há tanta coisa para aprendermos com Gideão. Após o chamado, né, e comissionado, Gideão pediu um sinal. Ele queria prova de que era Deus. Deus responde, confirma a sua presença com ele, e Gideão faz algo impressionante. Gideão diz que tem uma oferta. Ele vai fazer um altar e ele vai depositar essa oferta no altar do Senhor. Gideão tinha uma oferta guardada para Deus. E vocês deveriam pensar que um homem que estava no sufoco, mas ele tinha algo que era de Deus, e o que era de Deus estava guardado para o dia em que ele se encontrasse com o Senhor, ou o dia que ele tivesse a oportunidade de estar num lugar onde Deus receberia essa oferta. Mesmo no aperto, Gideão não comeu o dízimo, não usou a oferta que deveria ser dada ao Senhor. Valentes honram a Deus mesmo no aperto, mesmo no sufoco. Os valentes colocam o reino de Deus em primeiro lugar. No diálogo, o anjo pode dizer assim: mas Gideão, passando por toda essa dificuldade, você não comeu esse animal? Ele disse: não, o que é do Senhor é do Senhor. E ele prepara o altar e serve. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou com o cajado e o fogo consumiu a oferta dada por Gideão. Como eu lhes prometi, eu trouxe essa mensagem para celebrar os 49 anos do Mazinho. Quase meio século, 50, dos quais metade deles vivido entre nós. Se os irmãos pegarem aquelas fotos mais antigas, vocês vão ver praticamente um jovenzinho aqui, com uma garota Bruna, né, do nosso meio. E aí foram aparecendo aí, né? Cadê o André? O André? Daqui a pouco o André está casando. Espero que Deus me dê essa oportunidade de te casar. Quase meio século. Então, dos quais metade vivido entre nós. Meu irmão, a sua presença alegra o nosso coração, principalmente o meu. Você é um dos colaboradores do meu ministério. Eu louvo sempre a Deus por sua vida e creio que o Senhor tem muito ainda a fazer por você e sua família. Deus chamou você para ser valente, Mazinho. Pai que protege seus filhos, guarda os seus filhos. Marido que deve amar e cuidar da sua esposa, dar de si para ela, sacrificar-se como Gideão fez, a não se importar com o poderio do inimigo, com a força do inimigo, com a violência do inimigo, mas alguém que sai de casa para preparar o pão, servo que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Espero que Deus sempre trabalhe você nessa área. E aqui eu deixo a aplicação dessa mensagem sobre Gideão para você, brincando com você, chamando você de nosso coração valente. Quantas crises nós já passamos aqui, mano? Quantos desafios nós já vencemos? Quantas lutas nós já passamos, meu irmão?
E vencemos porque Deus sempre esteve conosco. Nós sempre vencemos os desafios. Nós entendemos que a presença de Deus foi de fato o nosso Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até hoje eu tenho em mente, quando eu voltei de Codajade e cheguei aqui, não tinha, só tinha as paredes, não tinha praticamente nada. Tinha acho que até a metade ali onde esse ar-condicionado era coberto. Faziam os cultos ali. E em menos de 2 anos nós descobrimos, embuçamos as paredes, colocamos portas e janelas. Deus foi nos abençoando, e os irmãos foram chegando, né? Logo depois chegou o Mazinho. Então você é um dos valentes que Deus chamou para ser uma bênção entre nós, meu irmão. Principalmente para mim como pastor. E foi na crise, né, que a nossa igreja mostrou força. Nós continuamos servindo ao Senhor no período da Covid. Nós entendemos que o fato de alguém cantar de máscara não contamina o outro. Nós entendemos que a graça de Deus era maior do que buscar a proteção humana. Então, a primeira lição que eu deixo para você aqui, que foi dada a Gideão, é que o Senhor é contigo. Os benefícios que nós olhamos na tua vida, na tua casa, na tua família, prova que o Senhor é contigo, que o Senhor sempre esteve contigo, o Senhor te alcançou, o Senhor te ajudou, o Senhor te sustentou, mesmo diante de todas as dificuldades, como homens que nós temos, mas o Senhor foi fiel para com você. Essa é a primeira lição. Não esqueça disso. O Senhor é contigo, o Senhor sempre foi contigo. Tem uma frase que ela é colocada nos carros aí que eu acho muito interessante, seria bom, né, a gente pensar nela. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Como é que tu sabe se tu não tens carro? Anda por aí, anda por aí, velho. Então esse menino anda muito. Esse é um mandarilho. Então, irmão, nunca foi sorte, nunca foi sua força, sempre foi Deus que lhe deu força. A segunda lição, e aqui está uma pergunta para você: o que você precisa para vencer as provas? O que você precisa para superar o inimigo e vencer a crise? Resposta é simples: é ser valente, é ser forte, é ser corajoso, é não temer, é não desanimar, porque o Senhor é contigo. Valentes valorizam a vida, valorizam a salvação, o perdão dos pecados e tudo quanto receberam de Deus. Valentes ofertam suas vidas, sacrificam-se, realizam esse sacrifício vivo como gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Todas as vezes que nós negligenciamos a reunião com o povo de Deus, quando nós deixamos de prestar culto a Deus, nós estamos dizendo que o que Cristo fez por nós não fez mais do que a sua obrigação. Nós somos tão importantes que Cristo teve que ir lá fazer esse sacrifício por nós. Nós somos seres tão especiais, né, que nós não devemos agradecer, que nós não temos nenhum estado de gratidão para com Deus em Cristo, e a realidade não é essa. Nós deveríamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele nos escolheu. Viemos a um mundo onde seres humanos, dos quais nós fazemos parte, todos nascem em delitos e pecados, mortos espiritualmente. Nós não fomos diferentes. Por natureza herdada de Adão, nós éramos filhos da ira, e agora não somos mais filhos da ira. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa, fomos inseridos na família de Cristo, na família de Deus, no corpo de Cristo. Somos membros desse corpo. Então, seja forte. Valentes valorizam a vida, valorizam a salvação. Terceira lição: sonhe com dias melhores. É possível sonharmos com dias melhores para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa própria vida, para a nossa igreja, para o nosso país, para a sociedade em que vivemos. Como valente, seja otimista. E como alguém otimista, né? Eu acho muito interessante quando você chega: pastor, o que está faltando aí? Eu digo: não, meu irmão, não, mas agoniado, né? Acho que ele vem com a pressão lá em cima. Chega: pastor, o que está faltando? Tem pão aí? Aí ele ali, né? Eu acho que não estão mais fabricando pamonha. Como é o nome da padaria aí?
Não estou mais fazendo pamonha, ele não trouxe mais pamonha. Não é cobrança. Sonhe com dias melhores, meu irmão. Você é um vencedor em Cristo. Você chegou até aqui, enquanto muitos já partiram, enquanto muitos não tiveram a oportunidade de chegar à idade em que você chegou. Então seja otimista. Deus te escolheu para vencer desafios. Ele é a tua força. É a presença de Deus que te sustenta, que te guarda. Então pense nisso. Irmãos, nós somos um povo que nós deveríamos viver tranquilos diante de toda e qualquer situação, diante de toda e qualquer crise. Por quê? Porque nós fomos avisados. Nenhum de nós entrou na igreja sem saber do que iria acontecer. E Deus nos trouxe para dentro da sua igreja justamente para que tomássemos conhecimento que vivendo nesse mundo nós teríamos o quê? Aflições. Aí vem uma falsa teologia aí e diz que não, você entrou na igreja para ser bem sucedido, para ter tudo. E hoje pela manhã eu falei para vocês que, lembra? Jesus Cristo disse para os discípulos: entram no barco. Mas Jesus não disse para eles que o barco ia passar por uma tempestade. Se Jesus tivesse dito, eu duvido que eles teriam entrado. Mas Jesus disse: entra no barco. Quando Deus chama Adão e coloca Adão no jardim e diz para ele: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus escondeu Satanás. Deus não disse: olha, toma cuidado que tem um diabo aí que vai te tentar e vai te derrubar. Deus não disse isso. Deus sabia? Sim. Sabia. Então por que ele não falou? Então nós fomos avisados. Nós não somos seres que devemos nos surpreender com a crise, com a dificuldade, com as adversidades da vida, porque nós fomos advertidos. E fomos advertidos para vivermos a vida de cabeça erguida, sabendo de onde viemos, o que viemos fazer aqui e para onde vamos. Então, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua vida, irmão. Que o exemplo de Gideão seja para nós um desafio a nos tornarmos valentes diante desse mundo sujo e corrupto.